a gente concentrou quase nada, assim, em ações. Em uma ação específica, etc. Talvez teve uma só que a gente abriu já o 2021 com uma concentração razoável, que era a nossa maior posição. A gente até escreveu a cartinha em cima dela, que era a Alphabet, né? Uhum. Mas a gente gerou bastante valor em alguns temas, ciclos, né? Então, que nem eu acabei de citar aqui, pô, vestuário tava vendendo muito, ia surpreender o mercado, o valor estava muito bom. A Renner foi melhor que todo mundo, mas assim, 90% das vendas lá na época foi macro. Foi a abertura, foi o frio e 10% micro. Tinha um pouquinho que tinha até assim, um pouco do mix de cada empresa, né? De vez em quando não era nem mérito, talvez, da empresa, mas simplesmente sorte, né? Pô, então quem tinha mais pijama ali vendeu mais nesses tempos de pandemia. Né? Então, assim, não é nem que a empresa decidiu, agora veio a pandemia, vamos ter mais pijama no nosso mix. Não, sempre teve. Mas o negócio foi muito macro, assim, né? Então, se o negócio é macro, que nem foi esse tema, pô, eu não preciso concentrar tudo num único ativo, que se eu diversificar, já que 90% a explicação era macro e não micro, eu ganho liquidez e agilidade, né? Então, nessa ótica, a gente gosta de diversificar. Por outro lado, também gosto de concentrar no que vai dar certo, né? E que a gente tem uma convicção muito grande, que como, por exemplo, na virada do ano foi a Alphabet, que a gente via, pô, o Google, né? Que já tinha essa tendência secular muito mais difundida nos Estados Unidos, né? De migração de mídia tradicional, né? Jornal, revista, TV para as mídias digitais, né? Stock pickers. Mostra bem como existe essa tendência, né? E a pandemia ia só acentuar isso, né? Foi engraçado que a gente discutindo ali, a gente até fala o quê? De, pô, novos mercados surgiram, né? A gente viu aqui o IPO da Pets, né? Então, Pet, na verdade, era uma palavra que não era bidada no Google, né? E, pô, virou uma palavra super cara, né? E, na verdade, como o Google é aquele sistema de leilão, né? Quanto mais gente buscando, querendo a mesma palavra, mais caro fica e porrou, né? Explodiu, porque o volume subiu, o preço explodiu, alavancagem operacional, fora que o business é ultra dominante, né? Assim, você não vê... Pô, você inventou uma startup, falou que é fintech, chove dinheiro, né? Agora, quais startups surgiram para competir com o Google, né? Parte do search lá. Na verdade, você vê que até a Apple, Microsoft não conseguiu bater de frente com eles nesse ponto. E o Google, mais de 100% do lucro ainda é o search, né? Ou seja, na verdade, ele perde dinheiro com todos os outros negócios. E você vê a dominância do YouTube, que estamos aqui na plataforma também, todo migrou pro YouTube, né? Pô, assim, o YouTube tinha muita... O que faltava no YouTube era as coisas ao vivo, né? E tudo migrou para lá de conteúdo. Eu gosto de citar, assim, a Ambev, né? Pô, a Ambev é um exemplo, e já que falamos tanto de futebol, né? É um exemplo disso, né? Depois de anos e anos, gastando centenas de milhões de reais para aparecer 30 segundos de quartas e domingos ali na Globo, mostrando Brahma para todo mundo. Foi para as lives do sertanejo. Exatamente, né? YouTube aqui, faltou outro dia, tinha o concorrente aqui numa live de vocês, né? Inclusive, se quiserem patrocinar a gente, tá? Tamo aí. Viu? Ajudando os Stock Pickers. Mas a gente acertou alguns temas, né? Então, e também dentro desse tema de migração de dados digital, o que é específico de Alphabet foi um dos que mais performou, né? Assim, o mercado tinha uma expectativa... E dessas FANGs, assim, desculpa até te interromper, Catarina, mas só para entender, dessas FANGs, o case que vocês gostam mesmo é a Alphabet, assim, vocês... Hoje a gente acha que, assim, na verdade, no risco-retorno, o Facebook melhorou bastante, né? Mas há um ano atrás que respondeu pela maior performance individual do fundo, foi o Google. Hoje a gente acha que, na verdade, já amassaram tanto o Facebook que, ponderando risco-retorno, tá melhor. Tá? Ou tá muito parecido, assim. Sempre a gente gosta, assim, de empresa boa, mas a gente sempre pondera o que tá implícito, né? Eu brinco assim, pô, muita gente gosta de comprar só empresa boa, 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 mas que tá precificado, sei lá,
de 10 variáveis, 8 darem certo e mais 2 darem muito certo. Aí, putz, em geral o risco-retorno é complicado, né? Então a gente acertou aí. O outro tema que pra gente foi muito bom e aí eu acho que foi super importante ter a flexibilidade da estratégia foi do agronegócio. Então eu lembro que a gente... esse tema foi bom pra gente desde 2020, assim, mas eu lembro que o trigger para isso foi ver uma comitiva de uns 30 chineses vindo aqui pro Brasil homologar tudo quanto é planta do dia pra noite, né, para exportar carne lá. E o Brasil sempre teve esse sonho de homologar as plantas para exportar para a China, né? Então, quando aconteceu isso, para mim era claro que o rebanho de porco lá da China já era muito menor do que as notícias falavam, né? Em geral, todos esses dados que vêm da China, acho que a direção é certa, a intensidade está distorcida, né? Então, assim, pô, a gente viu que esse a China ia ter que recompor o rebanho, ou seja, um rebanho que era alimentado muito por resto de comida, ia ter que ser confinado, ou seja, qualquer conta que você fizesse lá de quanto ele tinha que importar de ração, você via que ia desbalancear completamente a oferta e demanda de soja e milho. Então, primeiro a gente compra soja, milho, a gente vinha monitorando, né, a importação da China e ela dava para ver nitidamente que estava indo para outro patamar. O governo afirmava que já tinha recomposto o rebanho lá, pela quantidade que tinha sido importado de grão, a gente tinha uma certeza só. Ou o rebanho não tinha sido recomposto, ou a China não tinha o milho e a soja que ela falava que tinha lá. Mas era impossível ter os dois. Em qualquer um dos cenários tinha que ter mais importação de milho. E de fato, assim, a China sai de um patamar de 3, 4 milhões de toneladas de milho importado para quase 30 anos. Né? E aí junta com o problema aqui de oferta no Brasil no meio de 20, assim, estava dado que, na nossa visão, que o milho ia para outro patamar. A gente nunca achou que ia chegar a 100, mas estava bem assimétrico também. Então a gente primeiro compra soja, milho, aí eles sobem, e depois que a soja e o milho subiu, a gente falou, bom, agora a CLC está muito barata, compramos a SLC, depois a Brasil Agro estava muito barato, compramos a Brasil Agro. Vocês expressaram essa tese desde o começo nos papéis, nessas empresas, ou vocês fizeram via futuros? Não, primeiro foi via as commodities, né, os futuros, Sim, e aí depois as ações, né, porque, assim, já que a tese toda era que a soja e o milho ia subir, aí depois a SLC ia subir, então deixa eu acertar primeiro a commodity. Aí depois que a commodity foi, a gente sabia que a SLC ia reprecificar, a Brasil Agro ia reprecificar, depois pegamos a Kepler também de forma bem oportunística, vou deixar até o Werner explorar um pouquinho melhor, que eles pegaram até bem melhor que a gente. Então deixa o mestre falar. O Kataguiri, eu acho que, só para complementar o que você disse, né, seria legal a gente trazer aqui um contexto para o pessoal que está nos acompanhando, né? Você falou sobre o problema de rebanho de porcos ali na China, né? E para quem talvez não acompanha muito o setor, o que aconteceu foi que ali em 2018, né? Foi em 2018, se não me engano, teve a febre suína africana, né? Então foi dizimado ali, dizem, metade do rebanho de porcos chineses, e aí causou todo esse desbalanceamento, né, de oferta e demanda global. Assim, a China, além do fator macroeconômico que obriga naturalmente, né, cada vez mais a demandar mais produto de valor agregado, tem muita gente, o PIB per capita da China, né, aumenta num ritmo muito forte, e então um problema de oferta extremamente grande que aconteceu, e a gente viu naquela altura, né, primeiramente os frigoríficos disparando com as notícias. Até lembro que nessa época eu trabalhava lá no research de um banco gringo cobrindo esse setor, né? E... Acertou o call ou não? Cara, foi um dos primeiros, junto com a Dani, que hoje é analista de varejo da XP, ela era minha chefe, né? A gente fazia algumas contas ali. Ela, na verdade, ela fazia. E eu ajudava. A gente foi forte. Eu dava um apoio moral. Assim, mas eu lembro que quando a gente chegou na conclusão, a gente fez algumas contas como essa que você citou, né? E foi meio assustador, assim. Foi meio que, cara, claramente tem uma oportunidade muito grande aqui na frente. Você tem uma noção, se você somasse tudo que é exportado de porco no mundo naquela época, não cobria, tipo, 20% desse rombo.
Então eu precisava comprar tudo que... A galera lá na China tá gostando de comer bacon. Impressionante o negócio. Aliás, nem sabia, mas preciso te agradecer de novo, então, porque eu pulei essa parte, mas antes também, a primeira coisa que a gente comprou bastante call de Marfrig. Porque a primeira perna era as proteínas se valorizarem mesmo. Então, e aí, exatamente nesse relatório, a gente se deu bem. Olha, você não imaginava essa. Você não imaginava essa. Peraí, foi você que deu eu conta? agradecer. Imprimir lá. Eu apertei o controle. Caramba, cara. Tá louco, então tá te devendo almoço aí agora. Vários Depois almoços. Vou cobrar, vai ter volta, essa daí vai ter volta, eu não sabia. E aí, só para terminar o ciclo do agro, que foi o principal book nosso, assim, e também acho que é relevante só para dado a estratégia do fundo, porque no final, pô, tudo do agro se valorizou, né? Pô, é terra, os grãos, caminhão, não tem nada, na verdade, no setor, silo. E a última coisa que faltava subir era fertilizante, né? Assim, só o agricultor pensa tudo em sacas de soja, né? Então, se você olha janeiro de 19 contra dezembro de 20, os insumos, de forma geral, estavam custando 30% a menos pro agricultor em sacas de soja. Não que os fertilizantes tinham caído, mas era efeito da soja ter subido. E a última coisa na cadeia que faltava subir era fertilizante, aí a gente usa da flexibilidade do fundo para comprar Mosaic fertilizantes lá fora, tá? Que também depois deu uma porrada, assim. Então esse book de agro foi bom, a tecnologia nos Estados Unidos foi bom, os heads que a gente fez também foram bons. Além do que a gente fez, acho que o outro grande destaque ali foi no início de janeiro para fevereiro, né? O governo dava muitos sinais de descontentamento com os reajustes de combustível, né? Era os caminhoneiros sendo vacinados na frente de todo mundo, quando o mundo inteiro colocou os médicos como prioridade, né? O Brasil colocou os caminhoneiros, sabe a decisão. Toda vez que tinha reajuste de gasolina diesel, alguém do governo reclamava. Então a gente viu os sinais. Tinha um outro que foi interessante, que lembrou bastante a Dilma, que a gente viu alguns reajustes de distribuidoras todos dando entre 9,90 e 9,99, próximo de 2 dígitos. Quem acompanha o setor elétrico sabe que é virtualmente impossível ter tanta coincidência assim, e na verdade dá para você checar. Porque dá para você ver como o regulador chegou em cada uma das contas e dava para ver claramente que tinham premissas sendo ajustadas. Então você viu o descontentamento ali, e a gente foi comprando put também de Petro, até que no dia 19 de fevereiro ali de 21, o Bolsonaro, lembro que ele deu uma entrevista que aí teve uma frase um pouquinho diferente, né? Que até lá ele só reclamava do reajuste. E no dia 19 de fevereiro ele dá uma entrevista falando que a Petrobras não pode fazer esse tipo de reajuste. No dia anterior eu tinha feito de uns 2 dígitos, eu acho. E ele fala assim a seguinte frase: isso não vai ficar assim, semana que vem teremos novidade. Então assim, pô, é caro ficar comprando seguro a vida inteira, né? Por isso que as seguradoras ganham dinheiro. Mas, pô, se você sabe que você vai bater o carro na semana que vem, você compra o seguro com 2 vezes o valor da tabela FIPE. Então foi isso que a gente fez. A gente aumentou bastante a proteção de Petro naquele dia. A gente já vinha colecionando isso e gastando algum dinheiro. Mas aí você pagou mais caro, que foi o que você estava falando agora, né? E mesmo assim deu bom. Porque a volatilidade subiu, mas a gente comprou put completamente fora do dinheiro, assim, era coisa de 2, 5 centavos, que no dia seguinte, como a volatilidade implícita que afeta o preço das opções subiu, né? Subiu de 35,40 para 85,90 e todas as puts entraram no dinheiro. Na segunda-feira a gente vendeu tudo tudo não, mas um pedaço entre 2 e 3 reais, assim. E aí naquele dia que a bolsa caiu 4,9, nosso fundo subiu 0,1, né? Então isso também ajudou bastante a gente. Então até o primeiro semestre, assim, a gente pegou muita coisa que foi bem, evitamos talvez a principal problema ali, né, do mercado no primeiro semestre, e no segundo semestre, a gente, quando começou o mercado dar engasgada, a gente começou a tirar risco da mesa, vendo que a inflação estava alta, ainda caindo, fiscal piorando, político piorando, e aí sim que evitamos bastante
Essas empresas que a gente estava brincando aqui, que tem muita coisa boa implícita, né? Então, aquele cenário que a gente acha que é um pouco desse ano também, assim, não sei se você precisa pegar aquela empresa que mais vai subir, mas, pô, continua o ano é complicado, né? Pode acontecer qualquer coisa, então evitar as perdas, que nem o Werner começou falando aqui, né? A famosa regra número 1 e a 2, né? Uhum. Era importante, ficou mais importante naquele momento. Então, tiramos bastante risco lá, mas temos aumentado desde o finalzinho do ano, assim, achando que o risco-retorno está atrativo.